Eu já gosto de, eventualmente, pensar sempre numa visão mais contábil. Quando eu faço uma PPA aqui, quando eu discuto com o auditor, quando eu dou aula, eu sempre tento pensar, e no momento seguinte, eu contabilizo a combinação de negócio, e o que eu faço no dia seguinte? Ou qual o efeito que o gestor tem que saber que vai ter essa combinação de negócio? Para não ficar algo meramente econômico, tá? Então, eu fiz alguns exercícios, um deles é mais difícil, eu tenho outros exercícios de combinação de negócio, tá? Acho que esse é o tema que eu mais dei aula na minha vida, tá? Basicamente uma vez por semana eu apresento isso, já deve fazer uns 10 anos, tá? De combinação de negócio, então eu tenho bastante material. Podem fazer a pergunta que precisar, mesmo que não esteja no slide propriamente dito, tá? Eventualmente eu posso falar que eu respondo um pouco para frente, tá? Se tiver dentro do material ou no outro momento, mas eu respondo todas as dúvidas desde que eu saiba a resposta ou, no mínimo, uma orientação. Parte fiscal. Não conheço tudo, mas tenho um conhecimento razoável da parte fiscal. Tem pouca jurisprudência da legislação nova, então esse tema pode fazer pergunta fiscal, não precisa limitar o que é IFRS. Essa é uma das poucas normas que o fisco acatou parcialmente, tá? Isso é fácil de identificar quando lê a 12973, que vê a própria linguajar, as palavras são iguaizinhas do CPC 15, tá? Então tem uma grande influência do CPC 15, que é uma cópia da IFRS 3. Tá? É um método que surgiu em 2002, ele é basicamente o mesmo na US GAAP, no US GAAP e nas IFRS. Tá? Então seria isso, pessoal. É um método que é interessante entender um pouco da parte societária, contábil, econômica e fiscal. Está sempre junto um pouco de tudo. Agora, começar. É um assunto que para o auditor também é desafiante, porque a parte de valuation é essencial, tá? A gente tem mais-valias, a PPA precisa ser auditada, é um dos assuntos que dá muito estresse, tanto que pegar aquela parte do relatório do auditor que chama PPA, né, principais procedimentos de auditoria, sempre está lá, é meio pro forma isso tá. Tá, envolve sempre especialista, existe metodologias de auditar valuation, existe papel de trabalho de valuation, tá? Existe orientação de órgãos internacionais de como que se revisa valuation. Tá? Só que aí, como faz auditoria disso, eu sei mais como é ser auditado. Tá? Isso até que eu conheço. Agora, como é auditar o trabalho de valuation de outros, um pouco menos. Então, basicamente, a gente dividiu a aula em 4 subtópicos, que é o escopo da norma. Aqui é uma parte importante, é uma grande interrogação no mundo, se a operação de combinação de negócio eu não trato pela IFRS 3, pelo CPC 15, o que eu faço? Não tem nenhuma norma. Então a gente vai ver que é um projeto do IASB, mas hoje é uma limitação. O Eloy acabou de passar o link da chamada. Depois eu vou falar do método de aquisição, que é como contabiliza combinações de negócio propriamente dita. É o cerne da aula, né? O cerne está aqui. A parte mais importante é o item B. Falar um pouco de goodwill, tá? Um pouco do goodwill, qual o racional. E, por fim, quando não se compra 100%, vou tentar que vocês entendam o racional, por que surgiu aquela conta de participação não controladora dentro do PL. Tem 2 métodos de calcular o PNC, eu vou focar só no mais comum, tá? Tem um que ninguém usa, dá um ágio meio diferente no individual e no consolidado. Então, a gente vai seguir basicamente aqui. Tá, então, uma coisa importante de entender é a própria definição de combinação de negócio, tá? Para quem já está principalmente na visão americana, esse termo é muito comum, tá? Você vai num curso nos Estados Unidos de
de corporate finance, de M&A, já se cita essa terminologia combinação de negócios. No Brasil, hoje em dia eu falo com o pessoal que é de advogado, de banco de investimento, dando treinamento. Na prática, eles também começaram a usar, mas ninguém conhecia isso antes, não se usava no Brasil. O Brasil usava muita terminologia M&A, né? Sem nem saber exatamente o que quer dizer isso, as pessoas utilizavam. Mas o que é uma combinação de negócios para fim de norma? Então, esse trecho é da norma. Combinação de negócio é uma transação ou outro evento onde a entidade obtém o controle sobre um ou mais negócios. Então, alguns pontos importantes. É uma transação ou outro evento. Tá? O que isso quer dizer? Se eu tomei o controle de uma empresa sem ter feito uma aquisição originária, sem ter pagado, sei lá, eu tomei o controle porque eu sou o maior acionista PN, a empresa deu prejuízo 3 anos, eu tomei o controle. Ou por causa de um acordo de acionista, alguma coisa que eu não paguei para o vendedor, eu fiz um aporte na empresa e tomei o capital da empresa. Eu aplico do mesmo jeito. Então, não precisa ser o que no mundo jurídico chama aquisição originária, quando eu paguei para o vendedor para tomar o controle. Pode ser, o importante é o controle ser transferido. Depois a norma fala, obtém o controle. Então, se eu fizer uma leitura só do CPC 15, eu olhar de cabo a rabo o CPC 15, parece que só se aplica quando eu tomo o controle de uma empresa. Então, se eu comprar 40% das ações ON, das ações ordinárias, eu não aplicaria o CPC 15. É isso que está no CPC 15 ao pé da letra. Todavia, se eu for para o CPC de coligada, de MAP, esqueci o número do CPC, 17, 18, né? Aliás, 27 ou 28, acho que é 27, ela fala, o método de combinação de negócio é aplicável para aquisição de participação em coligado e joint venture, quando o método do MAP é aplicável. Então, se eu comprar mais que 20%, basicamente é aplicável, tá? Então, eu acabo aplicando porque a norma de equivalência manda. Um ponto delicado, pessoal, que já deu discussão, até foi um caso que a gente já fez aqui, mas dá bastante discussão, é joint venture. Eu vou com o Eloy e criamos uma joint venture. Eu entro com 100 mil, o Eloy com 100 mil, a gente criou uma joint venture. Ou eu aporto o meu negócio, o Eloy o dele, a gente cria a joint venture. A criação de joint venture não trato como combinação de negócio, tá? É o que está até no scope out fora da norma. Então, a criação de joint venture está fora. Agora, o que está dentro, pessoal? O Eloy tem uma joint venture com o Otávio, 50-50. Eu compro a participação do Otávio e agora eu participo da joint venture com o Eloy. Nesse caso, aplica a combinação de negócio, aplica um outro conceito da norma que chama aquisição em etapas, que inclusive é previsto na legislação fiscal. Então, é uma combinação de negócios. Agora, a formação de uma joint venture, não. Alguém pode falar, mas a joint venture foi formada com base na subscrição de 2 negócios. Cada sócio aportou um negócio. Tudo bem, mas não é uma combinação de negócio. O que pode ocorrer quando 2 sócios aportam ativos in natura na formação de uma joint venture é o lucro não realizado no balanço do investidor, do venture. Isso pode ocorrer, mas não tem muito a ver com ágio, tá? Não confundir. Então, comprar participação em joint venture e se tornar um venture está dentro, formar não. Tá? Isso dá bastante discussão, já teve até pedido de esclarecimento do IASB sobre isso. E, por fim, o último trecho, que é outro ponto complexo, que é a unidade de medida, a unidade de contabilização de combinação de negócios não é empresa, tá?
O foco é negócio. Tá? Então, negócio é aquilo que a gente vê quase que administração, onde você tem a presença concomitante de inputs, pessoas, matéria-prima, conhecimento e tal. Você tem os processos, que é a transformação dos inputs em output, tá? Que é o negócio está rodando, e os outputs, que são os benefícios econômicos. Eu tenho que ter essas 3 etapas para falar que é um negócio. Essa análise, às vezes, é complexa, tá? Então, muitas das vezes que a gente vê a operação, grande parte até do que chega aqui no escritório, o negócio é igual empresa, a unidade de medida, a unidade contábil do negócio é igual empresa. Isso é uma regra geral. Eu vou lá, compro a empresa XYZ, ela é um negócio. Todavia, eu já vi as 2 exceções para os 2 lados. É eu comprar uma empresa que, na verdade, não é um negócio. Tá? Então, eu compro uma empresa que o único ativo dela é um crédito tributário. Tá? Já ocorreu nos bancos aí, até estava discutindo outro dia com o advogado exatamente um caso desse. Ou eu compro uma empresa que o único ativo dela são 2 terrenos. Então, nesses casos, eu estou comprando ativo e não empresa. Eu estou comprando ativo com o guarda-chuva de um CNPJ, mas eu trato como aquisição de ativos. É o que todo mundo fala em inglês, não se usa muito em português, é uma asset acquisition. Eu faço ao custo, eu vou reconhecer o valor do terreno por quanto eu paguei. Vou reconhecer o crédito tributário por quanto eu paguei. Eu não faço o valor justo, eu não faço ágio, mais-valia. Eu reconheço ao custo. Tá? Então, isso é um caso que ocorre. Já vi muita discussão quando compra fazenda, quando compra shopping center, se é ou não um negócio. Tá? Por outro lado, eu posso ter a situação oposta, que eu não comprei um negócio, eu comprei um conjunto de ativos que constituem um negócio. Então, embora juridicamente eu não comprei uma empresa, juridicamente eu não tenho que falar de ágio fiscal, o ágio fiscal está atrelado à aquisição de participação societária, isso que está na 12973, para fins contábeis eu tenho ágio. Então, o que poderia ser um exemplo? Eu comprei uma unidade produtiva de uma empresa. Ou eu comprei os ativos e uma carteira de cliente de um provedor de internet. Só que eu não levei funcionário nem a sede administrativa. Pode ser um negócio, esses 2 exemplos. Na verdade, é bem comum ser um negócio, esses 2 exemplos. Então, eu posso ter comprado menos que uma empresa e ser uma combinação de negócio e ter pepino fiscal depois. Mas é comum, não é raro. Tá? Até 2019, 18, mas acho que é 19, tinha muita dificuldade prática na aplicação desse conceito. O IFRS mudou o apêndice e fez alguns testes, tá? Para ver se é um negócio. Teste de concentração, quer dizer, os ativos que eu comprei no final do dia, todo o valor está num ativo só, não tem nem ágio. Então, provavelmente não é um negócio. Tá? E tem uns testes para ver se o processo é significativo, se ele é relevante ou não. Tá? Aí ele fala, pô, como analisa uma empresa que ainda não tem output? Então, se a empresa não tem output, eu preciso levar o funcionário. Se ela tem output, eu não preciso levar o funcionário, mas tem que ser um processo escasso, não pode ser uma empresa de jardinagem sem ter funcionário. Tá? Então, a norma trata, dá muita discussão. Tá? Então, eu já tive aqui caso, por exemplo, de uma empresa que comprou uma unidade, uma UP dentro de uma RJ, uma unidade produtiva. Era uma fábrica parada há anos. Era ou não um negócio? Tinha CNPJ. E aí foi visto que não, porque ela não tinha nem os moldes, era basicamente um maquinário que foi comprado. Então, dá muita
Só que esse exemplo que eu dei a capital aberto tinha 200 mil, chegou na CVM, na última instância, análise. Então, dá muito problema, tá? Nos casos onde não é, vamos pôr assim, cristalina a definição. Normalmente, comprou empresa mas tomar cuidado. Tá? Então, esses são os 3 conceitos importantes. Lembrar que quando compra participação em coligado e joint venture, se aplica, quando forma joint venture, não. Você pode estar comprando um conjunto de ativos e ser uma combinação de negócios ou não ser, que é o que a gente chama de asset acquisition. Você pode estar comprando uma empresa que, na verdade, é um mero CNPJ, é um guarda-chuva, é um conduíte para você comprar uma empresa. Então, comprar um ativo, desculpa. Então, embora você comprou uma empresa, na essência você só está comprando ativos. Tá? E aí, outro ponto que é muito relevante para o Brasil, até onde eu sei, para o mundo inteiro, tá? Que é o CPC 15, a IFRS 33, ela se aplica a todas as combinações de negócio que atendem aqui, exceto formação de joint venture, que eu comentei, é o momento zero. Se o momento zero tem cheiro de teagem, isso tem cara de lucro não realizado e não de ágio. Eu teria que usar lá o ICPC 09 e tal, que é meio chatinho. Depois... Só um minuto, pessoal. Aí aqui vem o ponto que eu acho assim, a pedra no sapato das normas contábeis, uma coisa que falha e não tem tratamento, que é o quê? Combinação de entidades sob controle comum. Tá? Aqui em inglês se fala BCUC, Business Combination Under Common Control. Isso é um pepino. Por quê? A norma vem e fala, ó, se você tem uma estrutura assim, você tem uma empresa A, essa empresa A é dona da empresa B e é dona da empresa C. Aí a empresa B compra a empresa C. Então é A, B, C. Ela comprou, pagou, vamos pensar, tem minoritário. Então o grupo econômico antes era assim, agora é assim. Tá? O que acontece? Antes, a norma contábil ela só se interessava por consolidadas e FRS. Ela falava, ó, um consolidado é igual ao outro, é as mesmas empresas que estão dentro. Eu não posso alterar o PL consolidado porque é uma operação intragrupo. Aí começou a se questionar, tudo bem, uma visão consolidada, legal, mas eventualmente essa empresa B pode ser capital aberto. Essa empresa B ela pode ter terceiros aqui dentro. O terceiro não tem nada a ver com A. Então começou a se questionar se faz sentido isso. E outra coisa, se está fora da norma, que norma eu uso? Quando eu vou usar essa norma? Tá? Então começou-se a se ter muito problema, tá? Com isso. Aí a gente vai para a norma do CPC 15. Então ele fala, combinação de entidades sobre controle comum está fora. Legal, você tira o CPC 15. Aí você fala, mas que norma eu uso? Nenhuma está dentro. Aí atualmente o que é o tratamento que se faz? Se você tem uma transação ou evento que não está dentro do escopo de nenhum CPC que seja, você vai lá para o CPC de política contábil, que é IAS 8, eu não lembro exatamente o nome do CPC, mas é IAS 8, acho que é CPC 24. O IAS 8 fala, se você tem uma transação que nenhuma norma cobre especificamente, você pode usar uma norma similar. Então, o que as empresas fazem? Essa operação, embora seja de controle comum, ela é parecida com uma operação feita por terceiros, ela tem lógica econômica, teve pagamento em dinheiro, tem minoritário, aí ela volta para o CPC 15 e aplica normalmente. Você fala, ó, o mais semelhante que existe é o próprio CPC 15, método da aquisição. Aí eu falo, não, essa operação não soa como uma operação com terceiro, soa como meramente uma reestruturação.
Aí você não tem norma contábil, mas tem o padrão de mercado, que seria 2 itens para baixo da hierarquia de política contábil. O que o mercado faz? Faz a operação ao custo, tá? Qualquer excedente entre o valor pago e o quanto que é o PL, a participação do PL que você adquiriu, você reconhece no PL, como uma redutora, um débito no PL da compradora. A prática de mercado do método precessor é fazer esse débito dentro do ajuste de avaliação patrimonial. Nenhum lugar fala para fazer isso, mas é a prática de mercado. Tá? Indo para o âmbito fiscal, o fisco nunca se pôs, até a 12973, está pensando, até a 12973, o fisco nunca falou que ágio interno era proibido em lei, tá? Ágio entre partes relacionadas. Só que ele multava todo mundo, tá? Ele falava que isso era um abuso de forma, ele falava que assim, a operação foi feita só para ter benefício fiscal. Tá? E aí tinha muita discussão. Nos últimos casos, o CARF não aceitou essa tese do fisco. Tá? Falou, nenhuma lei proíbe, quer dizer que pode. Quando chegou a 12973, ele ampliou. Ele falou, não pode, explicou o que é parte relacionada. E não é a mesma coisa da contábil. Tá? A parte relacionada à contábil é esposa e filhos, basicamente. Tá? Eles ampliaram. Então, o fisco agora não aceita. Caso que eu já vi complicado, pessoal. Você tem uma empresa A, tá? Essa empresa A, ela é detida por um investidor X e tem um investidor H aqui. O H quer comprar a empresa A. Então, ele vai ter que entregar dinheiro para a empresa X. Só que o que acontece? Normalmente, a gente vai ver, você assina um contrato de compra e venda, e esse contrato só vai ser eficaz quando algumas condições chamadas de precedentes forem cumpridas, tipo o CAD aprovar. Só que, eventualmente, já foi pago algum valor para X, e X vendeu. Tá? Essa empresa é capital aberto. Tá? E essa também. Aí o que o cara faz, o acionista? Isso aqui é caso real, tá? Eu já ouvi falar de mais de uma vez. O que esse X fala? Ele fala, pô, eu acho um bom negócio comprar. Pega o dinheiro e compra ações de H. Então ele compra, sei lá, 7% das ações da empresa H. Tá? No intervalo entre a aquisição, ter assinado o contrato SPA e o CAD aprovar. Quando o CAD aprova a operação, que é a data de fechamento, esse cara do X é acionista de H, com 7%, porque ele foi lá e comprou para se redear. O que acontece? Ao pé da letra é uma transação entre partes relacionadas, porque X tem ações de H, o fisco pode não aceitar mais esse ágio. Só que vê, quando foi feita a operação não era. Mas para todos os fins, a data base de qualquer coisa com combinação de negócio é o closing, nesse caso, quando o CAD aceita. Isso é um problema que está grande, que está dando muito na prática, tá? Então, tem casos grandes com essa discussão. Tá? Quem viu outro dia, teve um evento aí do Controvérsias da FPK e IBT, um colega meu, advogado, colocou justamente esse caso, eu até conheço bem esse caso. Tá? Então, esse negócio de transação entre entidades sobre controle comum é complicado. Desde que eu conheço o FRS, o IASB lá em Londres está procurando uma solução. Faz algum tempo ele propôs um projeto, tá? Um primeiro passo para regular isso. E o que é o primeiro passo que eles deram? Eles falaram que, assim, o objetivo da contabilidade é fornecer informação útil a credor e investidor, de modo que o custo para gerar essa informação não supere o benefício informacional dela. Então, eles partiram desse mantra. E eles falaram, vamos analisar quem são os acionistas dessa empresa menor, dessa empresa compradora.
Aí eles falaram, se essa empresa compradora, que é common control, que é ter o controle compartilhado, é dona da empresa, a empresa adquirida está dentro do grupo econômico. Eles falam, se essa empresa que é adquirente, que eles chamam da receptora, não tiver acionistas terceiros, por só um dono, não faz. Se for capital aberto, faz. Tá? Então, ela vai partindo dos acionistas. Então, se for capital aberto, a receptora faz PPA, se não for, não faz. Basicamente, é isso. Tem um projeto, se alguém tiver interesse, eu posso mandar o resumo em português de como funciona. Também é um dos grandes projetos, porque se alega assim, o FRS só pensa em consolidado, mas eu preciso de demonstração individual. Essa é que vai para a Bolsa, não interessa o consolidado. Ou o consolidado está na Alemanha, eu estou falando de uma empresa no Brasil. Tá? Então, esse é o caso da Mali, tá? Que ficou bem famoso. Então, dá problema, esse é um dos grandes projetos do IASB, vai afetar muito aqui no Brasil, vai ser usado para advogado defender a tese de ágio ser dedutível ou não ser. Então, é um dos grandes projetos do IASB que ele está faz muito tempo. Tem material no site do IASB, tem webcast, eu tenho material que eu uso em curso em português sobre isso, tá? Então, pessoal, até aqui, alguma dúvida? Acabei falando demais aí, quase meia hora de um slide. Só alguma dúvida? Continuando. Tá, então, o método de aquisição, ele é sempre obrigatório. Então, eu vou fazer um breve resumo, tá? Ele é obrigatório. O mantra do método de aquisição é que ele sempre segue a essência econômica. Ele não se limita a seguir a forma jurídica. Então, por exemplo, uma coisa que é um exemplo, é raro de acontecer, mas é o que mais mostra a essência econômica. Eu pego o contrato de compra e venda, tá, que normalmente a gente chama de contrato SPA, contrato de Share Purchase Agreements, ou em português, contrato de compra e venda e outras avanças. E a parte que está escrita como adquirente no contrato é a adquirida para fins contábeis, ou seja, eu tenho uma aquisição reversa. Então, é um típico caso de essência sobre a forma. Na forma jurídica, uma empresa aparece como adquirente, na contábil, como adquirida. O que seria esse caso? Eu quero comprar a empresa do Eloy, aí o que eu faço? Eu faço, Eloy, em vez de eu te pagar, você tem 10, o capital social da sua empresa tem 10 ações. Só que eu não quero gastar dinheiro comprando a sua empresa. Então, o que eu falo? Faz assim, Eloy, me emite diversas ações. Aí o Eloy vem e me emite, sei lá, 100 ações. Então, o que aconteceu agora? Eu vou ter 100 ações da empresa do Eloy e o Eloy 10. E a minha empresa agora está embaixo da empresa do Eloy. Então, antes eu tinha uma empresa, o Eloy outra. O Eloy me emitiu um monte de ações e eu entreguei a minha empresa para a empresa do Eloy. Então, tá, empresa do Eloy, a minha, e agora eu sou sócio do Eloy. Só que olha o que aconteceu. O Eloy antes tinha 10 ações de 10 da empresa dele. Legal, controlada integral. Agora ele tem 10 ações de 110, ele tem 9%, 8% da empresa. E eu tenho 90%. Então, eu virei dono da empresa do Eloy.
Embora ele tenha emitido ações e ele tenha comprado a minha empresa, eu virei dono da empresa dele. Então, para fins contábeis, eu sou adquirente. Para fins contratuais, a empresa do Eloy é adquirente. Isso é raro, mas é um exemplo. Quando aconteceu isso? Um exemplo público foi quando a Itaúsa, não, desculpa, quando a Duratex comprou a Satipel. Eles fizeram exatamente essa estrutura, tá? Dá um monte de discussão jurídica. Outro ponto de essência sobre a forma: não existe associação, fusão pura. Para fins contábeis, sempre tem um adquirente. Tá? Embora possa escrever que é uma associação, uma junção de iguais, sempre tem uma adquirente. Um exemplo clássico é Itaú Unibanco. Aparece em todo lugar que foi uma mera associação. Vocês lerem o balanço do Itaú ou da Itaúsa, não está escrito isso. Adquirente Itaú, adquirida Unibanco. Sadia Perdigão, adquirente Perdigão, está na DF, adquirida Sadia. E um ponto interessante é que uns anos atrás, uns anos antes da crise lá que aconteceu lá, né, dos derivativos, a Sadia tentou comprar Perdigão. Um ano depois a situação inverteu. Então sempre tem o adquirente. Conheço uma operação que não teve o adquirente, que é dessa empresa BR Insurance, que ela foi a junção de diversos corretores quando abriu o capital, mas não conheço muito detalhes. E por fim, outra característica importante da essência sobre a forma é que eu como comprador, eu não estou comprando ativos a valores contábeis. Quando eu estou comprando uma empresa, me interessa o valor justo dos ativos, não interessa por quanto eles estão contabilizados. A gente vai ver que isso é basicamente o cerne do que a gente chama de PPA, de Purchase Price Allocation, alocação do custo de aquisição. Isso é o cerne do que a gente, um dos trabalhos que a gente mais faz no escritório, está nisso. Tá? Então, é sempre essência econômica. Eu estou pagando um variável para o antigo sócio passar o bastão durante um ano dentro da empresa. Legal. No contrato, está como preço de aquisição. Na prática, isso pode ser um salário. Ou eu, vendedor, quero pagar menos imposto de renda. Então, o que, que eu faço? Eu coloco como preço de venda exatamente o valor contábil do meu investimento, para não ter ganho de capital. Coloco todo o meu lucro como non-compete, como uma cláusula, um contrato de não competição. Isso aí é custo de aquisição. Está chamando de não competição, mas é custo de aquisição. Fiscalmente, isso aí, se tiver uma fiscalização, ela vai pensar a mesma coisa que a contabilidade. Tá? Já existe decisão do STJ quanto a isso. Mas esse tipo de operação tem de rodo no mercado. Tá? Tem um monte, principalmente envolvendo empresa menor. Tá? Tem um monte. Quem é comprador não está sonegando imposto, mas está sendo conivente. Isso está no CTN, pode ser pego também. Tá? Não é porque quem está deixando de pagar imposto é o vendedor que o comprador não tem nada a ver. Tá? CTN fala que tem, tá? É tipo de crime que você é conivente. Tá? Então, sempre seguir a essência sobre a forma. E aí, basicamente, a norma fala que você tem que seguir 4 passos, que inclusive estão na norma de PME, estão no regramento fiscal. Quem é lucro real não tem como fugir, tá? Seja de pequeno porte ou não. Tomar cuidado com o laudo, tá? Não é porque o laudo foi feito e está assinado que o fisco vai aceitar. Tá? O fisco pode questionar. Então, se fizer laudo muito ruim, com incoerências, não vai ter dedutibilidade fiscal, tá? Quem audita esses laudos, eu conheço algumas pessoas, porque eu já dei curso para o pessoal da Receita, não é gente fraca, é gente que entende, tá? Então, laudo mais ou menos não passa, tá? Falar. Tem um ponto que a gente já discutiu aqui, falar que imobilizado contábil está valor justo. Se falar isso, perdeu o ágio, tá? Certeza.
Fisco nunca vai aceitar isso, tá? Se o imobilizado for relevante. Então, cuidado, tá? Não é um laudo pro forma, tá? Tem que ter lógica. E aí, quando eu aplico o método de aquisição, eu sempre passo por 4 etapas, que é mais ou menos o que a gente vai mostrar no curso. A primeira etapa é a identificação do adquirente, é quem está comprando quem, tá? Uma aquisição, em geral, ela tem sempre 3 partes. Ela tem o comprador, ela tem o vendedor e o anuente, que a gente pode chamar de empresa target, tá? O adquirente, ele é a empresa que, na essência, é a compradora. E a adquirida é a empresa que, na essência econômica, é adquirida ou a target. Para grande, talvez todas que eu já, pelo menos eu já fiz ou já passou pela Mura aqui de São Paulo, o adquirente é o que está no contrato como adquirente. Então, a visão jurídica, econômica e contábil não diferem. Todas que já passaram aqui. Quando que isso é complicado? Quando eu tenho uma fusão, de uma incorporação de uma vez só. Eu tenho 2 empresas na bolsa que se juntaram e viraram uma só. Então, quem comprou quem? Eu não tenho um contrato, eventualmente. Eu não tenho um contrato, nesses casos, eles são de incorporação de ações, eles não estão escritos compra e venda. Então, eu tenho que analisar quem comprou quem. Quem manteve o CEO? Quem ficou com a maioria da diretoria? Que empresa que era maior? Então, o caso clássico, esse dá problema. Um caso clássico é a junção da Telefônica com a Vivo. O que acontecia, pessoal, no Brasil? A Telefônica era uma empresa de telefonia fixa até 2010. E a Vivo era especializada em celular. Telefônica, quem era dona da Telefônica era a Telefônica Espanha. Dona da Vivo, a Portugal Telecom, a PT Telecom. Telefônica e Vivo, empresas de capital aberto, no Brasil e na Europa. De mesmo tamanho aqui no Brasil. A Telefônica comprou a Vivo, lá fora, comprou a PT Portugal. Aí eles viraram uma empresa só, e aí eles começaram a falar, pô, no Brasil eu tenho 2 empresas de capital aberto, isso não faz sentido. Então eles fizeram o quê? A Telefônica Brasil incorporar a Vivo e virar uma empresa maior, tá? Aí eles tiveram 2 problemas. Quando eu fiz essa operação, é uma combinação de negócio ou não? Por quê? Porque a incorporação no Brasil ocorreu alguns meses depois da aquisição na Europa. Então, em tese, a Telefônica já era dona das 2. Essa etapa foi superada, seja para fins contábeis ou fiscais. Eles falaram, isso é um mero repique do que aconteceu na Europa. Não dá para se falar de operações segregadas. Aí depois eles falam, quem comprou quem? Embora tenha sido uma fusão, foi a Telefônica que comprou a Vivo no Brasil ou ao contrário? Aí eles falaram, ó, tem muito indicador que foi a Telefônica que comprou a Vivo. Por quê? Porque o conselho da Telefônica se manteve, o conselho da Vivo foi demitido. CEO e CFO da Telefônica se mantiveram. Tamanho, as empresas são basicamente, elas eram do mesmo tamanho. E aí eles concluem, além da administração, seja via conselho ou via diretoria, ser da Telefônica, na essência não faria sentido ser diferente da Europa. Se lá a Telefônica comprou a Vivo, aqui deveria seguir a mesma coisa, tá? Então esse exemplo ficou famoso aí no mercado, tá? E para quem nunca viu, marca Telefônica é uma mera, a Vivo é uma mera marca, tá? Se vocês olharem a conta, tá escrito Telefônica e não Vivo no celular, tá? É apenas uma marca Vivo. E outro tipo de operação que a gente está até vendo no escritório hoje, que é comum, é quando você junta 2 empresas, tá? Faz uma fusão, uma incorporação.
Aí o que acontece? Normalmente é sempre igual a estrutura. O CEO de uma das empresas vira CEO da nova empresa e o CEO da outra empresa vira presidente do conselho da nova empresa. Itaú Unibanco é um exemplo clássico, Setúbal presidente, Moreira Salles presidente do conselho na época. Sempre que tem isso, não, sempre não. Normalmente, quando tem essa estrutura, quem se mantém como CEO, como presidente, é o representante da compradora. Tá? Então, o caso que a gente tem aqui de uma empresa no escritório não fugiu desse racional. Quem se mantém como CEO, normalmente, é o próprio comprador. Tá? Então, mas, via de regra, é tranquilo. Tá? Um ponto que dá muito problema fiscal é quando você usa um veículo para comprar. Quer dizer, eu aporto dinheiro numa empresa, essa empresa vai lá e compra a Target. Aí vem muita discussão. Quem é a verdadeira compradora? É a veículo ou a Target? Ou a que aportou, né? A dona da Target? Tá? Isso dá muita discussão fiscal. Tomar cuidado, isso é subsídio para glosar ágil, tá? Então, cuidado com esse negócio de ficar usando um monte de veículo, tá? Então, nisso eu supero etapa 1, eu chego em quem é o adquirente. Depois eu vou mostrar a importância disso. Vou para etapa 2. Etapa 2 é a data de aquisição, ou seja, em que data que o controle foi transferido, em que data que o bastão mudou. Essa data de aquisição ela tem importância por alguns aspectos. Ela é a data que se começa a fazer equivalência patrimonial. Ela é a data que eu começo a consolidar aquela empresa. E ela é a data base para eu fazer a alocação do custo de aquisição, que é etapa 3. Quer dizer, é a data que eu vou fazer a fotografia da empresa para apurar goodwill. Tá? Então, via de regra, essa é a data que eu mudo o bastão. Normalmente, essa data pode ser 2 momentos diferentes. Quando eu assino um contrato de compra e venda mais simples, o que acontece? Se eu ler o contrato, ele fala, você assinou, uma das partes, a vendedora, transfere as ações para a compradora e vida que segue. Então, na própria data que a gente chama da sign date, da data de assinatura do contrato, é a data de aquisição, porque nessa data uma parte transferiu as ações para outra empresa. Para contratos um pouco mais relevantes, que eu diria que até o comum, não. A data que eu assino o contrato é a data que eu fechei o negócio, mas não que eu dei vida jurídica, é tipo um pré-contrato. Por quê? Porque o contrato vai ter um contrato SPA aí de compra e venda, ele vai ter uma seção que ele chama de condições precedentes. Então ele fala, esse contrato efetivamente só vai ter vida quando as partes cumprirem algumas condições. Quando as partes cumprirem essas condições precedentes ou prévias, o contrato ganha vida. Então, o CAD aprovar a operação, o antigo dono tirar ativos pessoais da empresa, todos os credores aceitarem a operação, os grandes compradores e fornecedores aceitarem. Quando tem condição precedente, a data de aquisição fica a data do closing ou do fechamento, quer dizer, a data que as partes informam que as condições precedentes foram cumpridas. Tá? Último ponto, se a operação for feita tipo 10 de abril, tá? No mundo ideal, fiscal e contábil, deveria se levantar um balanço 10 de abril e calcular o ágio em 10 de abril. A norma contábil tem um trecho que não está na versão em português, que ela fala que você pode usar a conveniência, usar uma data de fechamento mais próxima. Ela não fala se é para frente ou para trás. Mas eu
recomendo sempre voltar, por causa do fisco. O fisco aceita aquela defasagem de 2 meses, que a gente comentou na aula de equivalência. Então, eu recomendo, se não for dia 28 do mês, for uma data um pouco antes, eu recomendo sempre fazer retroativo, fazer o último dia do mês anterior, tá? Para fins fiscais, evitar problema. Isso não é contábil, mas eu uso normalmente o final da data anterior. E aí, por fim, falando de data, um caso que eu já vi na prática, não é da minha época, mas eu sei que a FPCAF, lá o professor Eliseu fez parecer sobre isso, que é 2 bancos. Não tinha nem FRS, mas a análise cabe. Quando um banco compra outro, o Banco Central faz 2 níveis de análise. Ele analisa o novo comprador pode assumir esse negócio? Ele tem capacidade? Ou é um aventureiro comprando um banco? Legal, ele aprova. Segunda etapa, o comprador indica os novos conselheiros. O Banco Central aprova ou não esses conselheiros. Fala, pô, esses conselheiros aí não conhecem nada de banco, eles são de outro setor, são amadores, são só estrangeiros, não sabem nem quem é o Banco Central. Então eu nego esses conselheiros e peço para indicar outros. Qual que é a data vocês acham que é a data de aquisição? A data que o Banco Central aceita o novo controlador ou a data que ele aprova os novos conselheiros de administração? O que vocês acham, pessoal? Vê que num banco, 2 semanas, 3, um mês de equivalência faz bastante diferença, né? Vocês acham aí, pessoal? Hein, pessoal, o que vocês acham? Quem aprova as contas são os acionistas, não o conselho. Então, o conselho aprova a emissão das DFs, até onde eu sei. Esse ponto não é fácil, tá? Talvez com a FRS ficou um pouco mais claro, grandes bancos tratavam diferente, mas é quando o Banco Central aprova o novo comprador. Nesse momento, ele falou: ó, você já é dono do banco. Quando ele não aprova conselheiros, ele só pede para você trocar, mas você já é dono do banco. Se não está o conselho formado, você, acionista, vota. Tá? Mas, em tese, o que prega hoje é quando o Banco Central aprova o novo controlador. Conselheiro, ele só pede para você trocar suas indicações. Então, hoje se aprova novo controlador, tá? Essa é a prática atual, tá bom? Então, agora que eu sei a adquirente e a data, que seria a data da fotografia, eu passo para a terceira etapa. Por que que as 2 primeiras etapas são de extrema importância? Porque na data de aquisição, o balanço da adquirida, tão somente aos olhos da adquirente, quer dizer, isso só vale para os olhos da adquirente, eu tenho que passar todos os ativos e passivos a valor justo na data de aquisição. O que significa isso? Quando a adquirente utiliza as demonstrações da adquirida, da target, para fazer equivalência, para fazer consolidação, ela vai ter que, no momento inicial, só no momento inicial, apurar o valor justo de todos os ativos e passivos, mas só nesse momento inicial. E vejam, eu não altero nenhum saldo contábil,
da contabilidade da adquirida. Esses ajustes só existem na visão da adquirente, eles não existem na visão da adquirida, tá? Isso é importante. Eu não posso fazer algo que a gente chama de push-down accounting, que é alterar valores contábeis da adquirida, tá? Tudo que eu faço é só aos olhos da adquirente, a gente vai mostrar diversas vezes como faz isso, mas o balanço da adquirida não muda, tá? A adquirente vai ver isso aos olhos dela. E o que seria essa parte, então? Quando eu compro uma empresa, imagina que eu paguei esse valor para comprar uma empresa. Então, esse é o custo de aquisição. Tá? Então, o custo de aquisição, eu comprei 100% de uma empresa. Essa empresa tem, então, vamos pôr número aqui, pagou 100. Nessa data, o PL da empresa era de 30. Então, antigamente, o que eu falaria? Que eu paguei 100 por um PL de 30, 70 reais. Tão fácil quanto isso. A regra fiscal nunca falou isso explicitamente, mas tinha interpretações nesse sentido. Agora, o que a norma fala? Não, esse 30 é composto de ativos e passivos que estão a valor contábil, não refletem necessariamente, ou diria, raramente refletem exatamente o conceito de valor justo. Então, a norma contábil manda você criar um novo bloquinho aqui. Esse bloco só existe na visão do adquirente, que no Brasil chama mais-valia. O nome que vem das IFRS não é esse. Esse é o nome histórico que o Brasil deixou. O nome nas IFRS, na minha visão, é bem mais claro, que são ajustes ao valor justo, ou seja, ajustes entre o valor contábil e o valor justo de cada ativo e passivo. Tá? Então, por exemplo, eu pego um terreno, ele vale 10 no contábil, o valor justo 12. Essa diferença do 10 para o 12 é a mais-valia. Então, a mais-valia é sempre a diferença do valor contábil para o valor justo de todos os ativos e passivos, não só ativo, ativo e passivo, eu incluo tudo, um a um, tá? De tudo que atende à definição de ativo. Tá? Aí alguém pode falar, eu vi um laudo de PPA que tem uma carteira de cliente que é tudo mais-valia. Sim, porque a carteira de cliente não estava previamente contabilizada, então o contábil era zero. A diferença para o valor justo é todo o valor justo. A diferença do contábil para o valor justo de algum ativo e passivo pode ser negativa. É o que a gente chama de menos-valia, embora para mim esse termo não exista. Tá? Pode, alguém falar, mas não faltou impairment? Não. Impairment é feito em nível unidade geradora de caixa. Aqui as contas são feitas nível ativo individual. Tá. Então, eu calculei a mais-valia e deu 50. Então, eu tenho um total aqui de 80. Tá? Esse 80 é chamado, eu vou pôr para escrever que o nome é meio longo para colocar. Esse nome é bem importante, tá? Esse nome é chamado de valor justo dos ativos líquidos. Tá? Valor justo dos ativos líquidos não é valor justo da empresa. Valor justo dos ativos líquidos é a somatória do valor justo de todos os ativos, né, menos o valor justo de todos os passivos. Eventualmente, quando eu compro uma empresa, eu posso ter comprado itens adicionais que não atendam à definição de ativo e passivo, tá?
Então, quando eu compro uma empresa, eu pago por sinergia, eu pago por mão de obra, eu pago por elementos que não são ativo e passivo, logo não estão no balanço. Então, o valor justo dos ativos líquidos é PL mais mais-valia, tá? Não é o valor justo da empresa. A diferença entre o PL e a mais-valia para o valor justo da empresa, né, não, custo de aquisição, desculpa, a diferença é o goodwill. Tá? Então, o goodwill é a diferença entre a somatória do PL e a mais-valia, que chama valor justo do ativo líquido, para o custo de aquisição. Nesse caso, é a diferença de 100 para 20. Então, esse é o 20, a apuração do 20, etapa 4. Tá? Então, antes de explicar um pouquinho compra vantajosa, deu para entender até aqui? A gente vai mostrar com mais detalhes tudo isso. Tá? Então, agora eu vou mostrar um pouco da compra vantajosa, mas a gente vai falar em mais detalhes, mas só para completar essa parte. Só apagar aqui. Então, imagina que agora que em vez de pagar 100, foi pago somente 60. Então, eu paguei 60 por um negócio cujo valor justo dos ativos líquidos é 80. Então, se eu for fazer o razonete, o que, que vai acontecer? Eu vou, antes de pensar em subconta, tal, eu vou ter caixa de 60 e o investimento, pessoal, aqui que é o ponto importante. Esse investimento não é o custo, é por valor justo dos ativos líquidos. Então, independentemente do valor que eu paguei, eu vou ter que reconhecer o investimento, no mínimo, por esses 80, no mínimo por PL mais valia. Quer dizer, o reconhecimento das mais-valias pouca relação tem com o custo de aquisição. Então, esse 80 é o valor mínimo do investimento. Se eu paguei mais que 80, o meu investimento vai ter ágio e vai ser reconhecido por mais do que 80. No caso anterior, 100. Mas se eu paguei menos que 80, eu continuo reconhecendo o investimento por 80. Aí o que aconteceu? Surgiu um lançamento perneta. Eu tenho mais débito que crédito. Eu tenho 80 de débito e só tenho 60 de crédito. Eu tenho que fazer alguma coisa para compatibilizar esses valores. Antigamente, isso chamava deságio e era reconhecido no passivo. Só que falava, mas por que é um passivo? Qual que é a minha obrigação? Eu fiz um bom negócio e ainda reconheço um passivo? Então, isso foi criticado. Agora é um ganho na DRE. Por quê? Porque eu comprei algo que valia 80 pagando 60. Então, eu tenho um ganho na DRE de 20. Tá? Um ganho por compra vantajosa ou, em inglês, bargain purchase, um ganho por poder de barganha. Tá? Não é para ser muito comum, mas acontece. A gente acabou de fazer uma aí de centenas de milhões aí de lucro, passou até pelo crivo da CVM. Então não é comum, mas acontece, tá? Então esse é um ganho por compra vantajosa, tá? Tem tratamento fiscal que a gente vai falar mais para frente. Não tributa agora esses 20. Pode tributar, mas não agora, tá? Então, deu para entender, pessoal?
Tá? E para finalizar, esse 20 é interessante, porque ó, o PL é 30, você vendeu por 60, você vai ter ganho por compra vantajosa. Fiscalmente vai ter que pagar imposto o vendedor, porque o vendedor ele parte do PL contábil para apurar ganho de capital. Então ele tinha um PL contábil de 30 e recebeu 60. 30 é ganho de capital, tem imposto de renda e ICS. Mesmo que para fins contábeis seja um ganho por compra vantajosa. Para o vendedor ele paga imposto de renda. Então, pessoal, deu para entender até aqui? Sim, eu vou mostrar ainda. São duas subcontas separadas, tá? Eventualmente três. Ainda vou chegar, Almeida, é isso mesmo. Então, como ele perguntou, tem que controlar em contas separadas esses 80, esses 50, esse 30 e o ágil? Sim, tá? Sempre em conta separada. Eu sempre controlo em conta separada. Mais algum ponto aqui? Então, pessoal, vou tentar mostrar isso hoje sobre uma outra forma, um pouco mais detalhada, e na aula que vem a gente vai mostrar um exemplo bem completo disso, tá? Vou só tirar essas coisas daqui. Então, o que que acontece, pessoal? Vamos, é um pouco até do que o Alexandre perguntou, se precisa ter subconta separada. Então, pessoal, eu tenho um custo de aquisição, que é um conceito que eu espero que a gente tenha tempo para falar amanhã bem, que é o quanto pagou, em termos mais práticos. O quanto eu paguei é o valor que eu vou reconhecer o meu investimento. No nível mais sintético, é o valor que eu vou reconhecer o meu investimento. Então, essa linha tracejada é o valor que eu vou reconhecer o meu investimento. Então, vamos supor que eu paguei 80. Então, eu faço um crédito de 80 no caixa e um débito de 80 na minha conta de investimento. Esse custo de aquisição é o que eu vou ter que alocar em três subcontas. Por isso que a gente chama de PPA. A PPA vem do inglês Purchase Price, custo de aquisição, Allocation, alocação. Então, a PPA, que é um documento mandatório para fins fiscais, é a alocação do custo de aquisição em três subcontas. Então, eu vou ter lá a conta 1, investimento. E aí eu crio três subcontas obrigatoriamente. Conta 1.1, PL contábil, conta 1.2, mais-valia, e conta 1.3, se houver goodwill. Por isso que eu chamo de laudo de PPA, porque eu vou estar alocando o valor de aquisição nas três subcontas. Então, a primeira conta que eu tenho é o valor contábil. Aqui vale um comentário importante. Eu não comparo com o PL CNPJ, é com o PL com as políticas do adquirente, é o PL base para começar a fazer equivalência. Tá? Esse é o PL que eu uso. Isso não é contábil só. Está na norma contábil? Tá. Mas está no decreto 598, tá na lei 12.973, tá? No fiscal também. Outra coisa, quando compra empresa, principalmente pequena, acho que a Adriana, que está aqui do nosso escritório, sabe bem disso, já fez um monte de trabalho nisso, normalmente o PL, acho que a gente comentou com o Rafael também lá de Porto Alegre, o PL não é muito PL, né? Se a empresa não tem auditoria, é do Simples, é um PL mais ou menos. Esse PL não serve para nada, para PPA, tá? Então é muito comum fazer um trabalho que chama saldos iniciais. Ou a empresa faz internamente, ou ela contrata uma Big Four, contrata a Moore, contrata quem for para fazer um trabalho de saldos iniciais, que é basicamente ajustar o PL da empresa adquirida para as políticas corretas da empresa compradora.
Não recomendo ser um trabalho de auditoria, porque normalmente o auditor não pode falar qual ajuste. E para ele dar a opinião dele, uma revisão limitada, é meio que sem propósito. Para ele falar que o balanço está errado, não ajuda muito a compradora. Então, eu recomendo ser um trabalho de consultoria, tá? Consultoria contábil. Usa auditoria, mas não chama de auditoria. Nunca uma Big Four questionou a gente de não estar dando parecer nesses casos, nunca, tá? Nem é o time de auditoria de Big Four que faz isso, é o time de outsourcing, normalmente, que faz isso, ou o time contábil. Então, sempre ajusta. Pode dar estresse, pessoal, porque o vendedor pode não querer ajustar o balanço, para não pagar mais imposto, dois, para não denunciar sem querer para o fisco que ele fez, que ele pagou imposto errado no passado. Tá? Salvo se ele for do simples, que nem precisa fazer contabilidade. Então, sempre ajusta. Tá? Sempre. Tá? Não adianta, essa é a primeira etapa. Se não está ajustado, nem dá para começar a fazer PPA e perder tempo, tá? Se o ajuste for grande. Tá? Você pega uma empresa que tem 0 de ativo imobilizado, tá errado. Então, você vem aqui. Então, a gente vai chutar, vou arbitrar, que é 40. Então, desses 80, 40 eu já estou colocando nessa subconta. Aí eu vou para a próxima conta, que é a mais-valia. Mais-valia é o valor justo de ativos, de passivos. Então, passivo pouca gente faz, mas é obrigatório. Tá? Quando o valor justo de um ativo é maior do que o valor contábil, eu tenho o conceito de mais-valia. Quando o valor justo de um ativo é inferior ao contábil, eu tenho o conceito de menos-valia. Tá? Quando eu estou falando de passivo, a ótica inverte. Se o valor justo de um passivo é superior ao contábil, o valor justo de um passivo superior ao contábil, eu tenho uma menos-valia. Porque se eu fizer uma condição ceteris paribus, se meu ativo se mantiver igual e eu aumentar o passivo, meu PL diminui. Então, é uma menos-valia. Se um item de passivo diminuir, é uma mais-valia pelo mesmo motivo. Tá? Então, é sempre inversa a análise. Tá? Outro ponto que eu acho que é um dos que dá muita discussão quando faz essa PPA e se for feito errado, faz a DF do comprador não valer mais nada, tá? Vai distorcer totalmente. Que é, quais ativos que eu avalio a valor justo? Todos os ativos identificáveis. Os ativos identificáveis, eles são necessariamente todos que já estavam previamente reconhecidos mais novos ativos, principalmente intangíveis, que não estavam reconhecidos por não poder arbitrar, por não poder definir o custo com confiança. Mas quando você compra, pode reconhecer marca, contrato de aluguel vantajoso, acordo de não competição. Então, a gente vai falar do que é o identificável, mas são todos os ativos que a gente colocou duas condições na aula de intangível. Controle legal ou separável. Estava lá na aula de intangível, num sexto slide ali no começo. É a aplicação pura daquele conceito. Tá? Então, isso que acontece de ter muitos ativos que todo o valor justo está alocado como mais-valia. E passivo assumido. Passivo, em geral, não tem diferença para valor justo. Tá? Onde pode ter diferença? Nas dívidas de longo prazo, debêntures, os bonds, e eventualmente em receita antecipada. Tá? E a gente vai ver que tem uma exceção relacionada a provisões, as contingências, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Então, essa parte é interessante, tá? Dá bastante pano para manga, entender esses drivers de valor. Tá? E sempre controla numa conta à parte. Então, no nosso exemplo, eu vou falar que a mais-valia deu
45. Então, o valor justo dos ativos líquidos deu 85. Tá? Por diferença, eu chego no goodwill. 45. Ops, espera aí, pessoal, eu vou ter que ajustar aqui, coloquei o número errado. Estava na cabeça que era 100. Então, 45 não, vamos colocar 15. Então, aqui vai dar 55. 55 para 80, 25. Então, o goodwill é 25, que ele é a diferença do custo de aquisição para o valor justo dos ativos líquidos. Esse goodwill, quando lê a norma, ele fala que é intangível, mas ele é intangível porque na norma internacional, como ela é escrita lá fora, ela é aplicável para o consolidado. Tá? Então, no consolidado, eu vou consolidar todos os ativos e passivos, vou consolidar todas as mais-valias e vai sobrar o goodwill. Aí não faz muito sentido ter o goodwill no consolidado dentro da conta de investimento sem ter o investimento em si. Então, no consolidado, eu tiro de dentro do investimento e coloco no intangível, numa conta à parte. Mas dentro do individual, se a empresa não foi incorporada, o goodwill está dentro do investimento. Quando consolida, que eu reclassifico para fora. Tá? O goodwill não é amortizado, a gente vai discutir, porque ele tem vida útil indefinida, a gente vai discutir um pouco desse assunto, que ele é um dos que se discutiu bastante lá fora. Como ele é vida útil indefinido, ele é testado por impairment anualmente, tá? Junto com a sua unidade geradora de caixa. Eu nunca vou conseguir testar o goodwill sozinho, afinal, o goodwill não gera fluxo de caixa independente. Então, eu sempre vou testar ele conjuntamente com os outros ativos e passivos da sua unidade geradora de caixa. Eventualmente, parte do goodwill é alocada à própria compradora, porque, eventualmente, ele é uma sinergia, ele pode estar na unidade geradora de caixa da própria compradora, tá, pessoal? Então, lembrar, 80, 3 subcontas dentro do investimento. É mandatório. Subconta não é regra contábil, subconta é regra fiscal, mas já ajuda muito a contabilidade. Tá? Consolido e faço equivalência desses dois bloquinhos. Tá? Por isso que eu falei, a gente vai voltar com consolidação e equivalência, porque apareceu um elemento novo, um nível a mais de complexidade, que são as mais-valias que surgiram, tá? Que não tinha antes. Então, pessoal, deu para entender até aqui? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sei que é um pouquinho difícil aí, mas até o final do curso aí vai ficar clara essa primeira parte, tá? Mas alguma dúvida, algum ponto, pessoal? É. Então, vamos fazer assim, a gente para por aqui, continua na próxima aula daqui falando um pouco mais da alocação, tá bom, pessoal? Seria isso. Por hoje, eu postei 3 exercícios, mas ficam mais para frente, tá? Não são exatamente até aqui. Obrigado por terem participado aí, pessoal. Obrigado.